Nesse vídeo eu vou sanar uma pergunta que sempre fazem aqui pra gente. Milton, o que é melhor? Eu usar o anúncio clássico ou usar o anúncio premium do Mercado Livre? Bom, essa resposta não é tão simples assim, tá? Vamos lá. Quais as vantagens de você usar um anúncio clássico? O anúncio clássico é aquele anúncio que, em teoria, né, o Mercado Livre diz que tem um pouco menos de exposição do que o anúncio premium, só que as taxas são menores. Estou falando aí de uma comparação entre 11,5%, 12%, dependendo da categoria aí. 11,5%, 12% de taxa de um anúncio clássico para mais ou menos 16,5%, 17% de taxa para um anúncio premium, tá? Na teoria, o próprio Mercado Livre alega que o anúncio premium tem mais exposição, tá? Isso está muito mais atrelado à sua conta, à maturidade da sua conta, ao nível de ranqueamento da sua conta, do que propriamente dito ao anúncio, tá? Eu tenho percebido que contas novas que começam com o anúncio premium têm mais facilidade de acelerar suas vendas ali no começo. Mas depois que a conta está ranqueada, essa diferença é muito pequena, tá? Muito pequena. Mas tem algumas questões, tá? Então a resposta não é tão simples assim, vamos usar o clássico porque é mais barato, tá? Primeiro ponto é o seguinte: o fato de ter uma taxa menor no anúncio clássico deixa dá a possibilidade de você trabalhar de forma mais competitiva. Ou seja, você pode usar essa redução na tarifa no preço do produto. Mas para que isso? Só para ganhar preço? Eu não poderia colocar essa margem no bolso? Depende da categoria que você vende. Tem categoria que é muito concorrida e aí você tem que lançar mão dos anúncios clássicos para ter uma taxa menor, para daí trabalhar com preço menor. A outra questão é para quem participa muito de anúncio catálogo. Anúncio catálogo, gente, tem que ser anúncio clássico. Porque assim, ó, o que é o anúncio catálogo? É um anúncio que tem vários vendedores no mesmo anúncio, tem vários vendedores ali dentro. Eles estão concorrendo por condições. Ou condição de logística, fato de estar no full, fato de não estar no full. Quem já tem full liberado tem que entrar em catálogo no full, tá? Isso é regra básica aqui. Mas não, assim, concordam comigo que se é uma concorrência de preço, eu prefiro ter uma taxa menor para ter uma competição, uma concorrência, uma competitividade melhor no meu preço, para daí eu entrar no catálogo mais competitivo, independente de eu estar ou não no full, estar na logística própria, mercado envios e tal. Então, o fato de ter uma taxa menor, dependendo da categoria, pode te dar uma margem maior, mas se a sua categoria é uma categoria muito concorrida e você está em anúncio catálogo, você tem que usar essa taxa menor para baixar o seu preço. Você vai ficar mais competitivo e vai vender mais com isso, tá? Então, basicamente, é uma questão matemática, não é nem uma questão de lógica, tá? Só que tem um problema nisso, tá? Os anúncios clássicos, eles não têm divisão de parcelas, né? Não tem parcelamento do pagamento sem juros. Então, é muito bom você fazer essa estratégia de trabalhar com uma taxa menor para ser mais competitivo ou anúncio catálogo para produtos no máximo até R$ 150. Passou disso, gente, o consumidor vai querer dividir, vai querer pagar parcelado, né? O nível de pagamento de Pix para produtos acima de R$ 150 cai muito. Ou seja, pelo valor, as pessoas preferem dividir o pagamento no cartão de crédito. Então, você tem que tomar cuidado com o valor da sua mercadoria. Se o seu produto for um produto acima de R$ 150, você tem que ter anúncios premium no seu catálogo. Senão você vai perder simplesmente para alguém que já tem, que está dividindo. O produto do teu concorrente pode até ser mais caro. Só que como ele está dividindo no cartão de crédito, o consumidor prefere comprar dele sabendo que vai pagar mais caro, mas ele não quer fazer aquele desembolso todo de uma vez, tá? Então, não é tão simples assim a resposta. É mais barato, vou aqui, vou ali, tá? Um outro ponto é o seguinte: os anúncios premium, geralmente, isso não é uma regra em todas as categorias, tá? Mas geralmente os anúncios premium, eles têm uma disponibilidade de campanhas, todas aquelas campanhas que estão lá na central de promoções do Mercado Livre. Os anúncios premium têm uma disponibilidade total dessas campanhas, tá? Então, se o Mercado Livre tem lá 10 campanhas, às vezes tem 10, 12 campanhas no mesmo anúncio, disponíveis ali para o mesmo anúncio. Se for um anúncio premium, vai ter todas essas campanhas liberadas. Se for um anúncio clássico, dependendo da categoria, o Mercado Livre pode restringir algumas
algumas campanhas aí, tá? E obviamente, se você saiu das campanhas do Mercado Livre, o que significa isso na prática, né? Sabe quando você tá rolando o Instagram e aparece um anúncio do Mercado Livre, lá na página do Mercado Livre? Aquele anúncio não é um anúncio do Mercado Livre, é um anúncio de um vendedor que está numa campanha do Mercado Livre. Uma campanha geralmente tem uma divulgação atrelada nisso. O Mercado Livre gasta milhões aí em publicidade todo mês, tá? Então, o fato desse vendedor estar com esse anúncio, no anúncio premium, e aí ter essa campanha liberada e participando dessa campanha, faz com que essas divulgações do Mercado Livre no Instagram, no Facebook, no Threads, no TikTok, todas essas campanhas acabam aparecendo com os anúncios que estão no Premium e participando dessas campanhas da central de promoção, tá? Bom, aí um outro ponto é o seguinte, tem várias campanhas lá da central de promoções que tem pagamentos de cashback. Então você reduz o seu preço em, sei lá, R$20, só que R$5 disso o Mercado Livre devolve para você em redução de tarifa. Gente, eu já peguei caso na minha conta e caso, né, de cliente aqui da consultoria, é o seguinte, a variação de tarifa do clássico para o premium foi paga pelo Mercado Livre com uma redução, com um retorno de cashback. Eu vou explicar como assim, tá? Imagine que você venda um produto de R$100 e você está pagando 11%, ou seja, R$11 num anúncio clássico e está pagando 16%, ou seja, R$16 num anúncio premium, tá? Só que esse anúncio premium, ele vai entrar numa campanha do Mercado Livre que tem um cashback de R$5. Percebe que a diferença do 11 para o 16, que é R$5, lá na central de promoções, o cashback de uma determinada promoção já é exatamente a diferença de tarifa, tá? Resumindo, a estratégia é a seguinte, gente. Você tem que ter aquele produto nas duas versões de anúncios, tá? E aí tem uma estratégia matemática que você vai fazer por trás. Qual é o ponto? Você vai colocar no seu anúncio clássico um determinado preço que vai te dar um valor de repasse, ok? Então vamos pegar um exemplo aleatório aqui. Você vende um produto a R$ 99,99 e você tem ali entre fretes e tarifas, você vai ter um repasse ali de R$ 75, beleza? Você vai criar um anúncio premium a 106, 107, às vezes R$109, para que o seu valor de repasse seja o mesmo. Você vai fazer a conta exatamente dessa forma. Por quê? Independente de ser clássico ou premium, por onde vier essa venda, você vai ter o mesmo valor de repasse. Daí é só tirar teu imposto, tirar o custo de produto, você acha a sua margem de contribuição. Quanto que aquele produto está te deixando ali no bolso. Então, a estratégia por trás dessa comparação é você estar nos dois. Você vai entrar num anúncio seu, que está lá no clássico, você vai criar uma variação daquele anúncio, inclui uma variação, escolhe o premium ou todo o restante é igual, fazendo essa diferenciação de preço, você vai estar coberto dos dois lados. Quando chegar uma promoção que só vai estar liberada para anúncios premium lá na central de promoções, você tem aquela variação daquele anúncio que vai conseguir participar daquela promoção. Então, dessa forma, você não perde oportunidades de divulgação, de tudo, você abre um leque maior para receber campanhas com cashback e ao mesmo tempo você está recebendo o mesmo valor, tanto vendendo pelo clássico quanto vendendo pelo premium, tá? Bom, aí, complementando a esse assunto, eu vou comentar algumas coisas aqui adicionais. Um ponto é o seguinte, percebe que você não tem como trabalhar o seu preço objetivo, o seu preço final objetivo, direto no preço bruto do anúncio? Você sempre tem que colocar uma margem de segurança, um valor incremental nesse preço para entrar nas promoções. Imagina o seguinte, você tem um produto, você fez as contas daquele determinado produto, custo, quanto imposto, tal, aí eu quero ganhar 10% de margem nessa venda, por exemplo, tá? Só que aí você coloca exatamente 10% no seu preço bruto. Aí se você entrar numa promoção, sua margem pode ir a zero, dependendo do desconto que o Mercado Livre exige que você faça para entrar naquela promoção. E aí como é que faz? Você não vai participar de promoção nenhuma? A sua venda vai ficar extremamente prejudicada. Então, o que você tem que fazer como via de regra em todos os seus anúncios, tá? Como padrão. Ache o seu preço final objetivo. Em cima desse preço final objetivo, você sempre vai acrescer
30%. Coloque isso como padrão em todos os seus anúncios. Isso pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo da categoria, mas, gente, coloque isso como padrão, até para facilitar o nosso dia a dia. Eu faço isso na minha conta, inclusive. Ache o seu preço objetivo, seu preço final objetivo e coloque 30% acima. Claro que você não vai vender 30% mais caro que ninguém, a competitividade ali dentro do Mercado Livre é grande, você não vai conseguir fazer isso, mas você vai colocar esse preço 30% acima para poder ter margem para entrar nas promoções do Mercado Livre. E aí, entrar nas promoções, tanto as promoções liberadas para os anúncios clássicos, quanto nas promoções liberadas para os anúncios premium. Coloque isso como regra aí em todos os seus anúncios. Um outro ponto é assim: quando você trabalha com essa gordura, você tem condições de incluir na sua estratégia de vendas as campanhas de afiliados. Os afiliados, eles trabalham de forma comissionada. E assim, ó, eu vejo na prática que quase nenhum afiliado se interessa por produto que paga ali menos de 7 ou 8% de comissão, tá? Então, se você não tiver essa gordura para entrar em promoção, para pagar um afiliado, assim, você vai acabar ficando de fora de todas essas estratégias do próprio Mercado Livre, tá? Então, como regra, vai cadastrar um produto? Crie primeiro o anúncio clássico, depois você cria uma variação e suba os dois anúncios com uma variação de anúncio premium, fazendo aquela estratégia de diferenciação de preço, tá? Esse preço final, objetivo, você vai colocar nos dois, 30% de aumento de preço nos dois. Depois você vai lá na central de promoções e aí já vão estar liberadas ali algumas promoções. Você começa a entrar nas promoções fazendo a conta ali da sua margem direitinho, mas você entra ali naquelas promoções e deixa uma gordura na manga aí para você entrar também nos programas de afiliados, tá? Aí assim, ó, um ponto importante. É importante que você tenha uma planilha de custo, de margem de custo, de preço, né? Uma planilha que você faça essas contas, tá? Todas elas organizadas. É importante que você tenha essa planilha sempre atualizada. Eu faço na minha conta, geralmente, uma atualização dessa por mês, tá? Então, eu sempre tenho essa planilha aqui na minha mão, com o meu código de venda, o EAN, descrição, categoria. Eu sempre tenho lá valor de venda, valor de repasse, valor de venda final já, o meu preço objetivo, já com promoção com tudo, o valor de repasse, custo de produto, meu imposto e quanto que é a minha margem de contribuição naquela determinada venda, naquele determinado preço objetivo. Eu sempre tenho que ficar acima daquilo, tá? Eu coloco ali como um preço, uma margem mínima objetiva, eu sempre tenho que trabalhar um pouco acima daquilo. Então você tem que ter essa planilha sempre atualizada na sua mão. Imagina o seguinte, você está lá na central de promoções, fazendo um monte de conta produto a produto. Gente, você tem que ter isso fácil. Faça isso uma vez só, que você vai economizar um baita tempo na central de promoções para fazer depois as suas contas, tá? E aí eu vou fazer alguns comentários complementares, tá? Não estão muito dentro desse assunto aqui, mas é importante. Uma das estratégias de você melhorar a sua margem dentro das suas vendas, né, da sua empresa, é você, aos poucos, ir aumentando o preço. Você vai testando a adesão do consumidor. Se você sobe o seu preço 3, 4, 5%, a sua venda não mudou muito, dali 10, 15 dias você sobe mais um pouco. Se a sua venda não mudou muito, dali 10, 15 dias você sobe mais um pouco. Não pode ser movimento brusco, tá? E você não pode ficar mudando toda hora. A plataforma não gosta de vendedor ficar mudando preço toda hora, tá? Não sei se já tinha visto isso aqui em algum lugar, mas assim, ó, você prejudica seu ranqueamento ficar mudando preço toda hora, tá? Então, porque assim, ó, o Mercado Livre vai fazer uma divulgação do seu produto e a sua conta fica mudando o preço toda hora. Você acha que o Mercado Livre vai gastar investimento em publicidade em você, que fica trocando preço toda hora? Aí o consumidor clica lá, vai no seu anúncio, você acabou de mudar preço, perdeu o investimento. É só pensar como o Mercado Livre que você vai entender isso muito fácil, tá? Então, mas você tem que ir testando o teto de preço da sua categoria. A hora que você mudou o preço e a sua venda foi muito prejudicada, você volta para o estágio anterior e aí você encontrou o seu preço máximo ali possível de venda com base nos seus concorrentes e tal. Isso é uma estratégia assim, ó, fundamental para você ir melhorando sua margem. Assim, eu já digo e falo para todo mundo, você não precisa ser
o preço mais competitivo do Mercado Livre. Eu não tenho nenhum produto meu que eu sou o produto mais barato da busca, de jeito nenhum. Eu priorizo margem, eu não priorizo faturamento. Faturamento é ego, tá? O importante é dinheiro no bolso. Então, coloque isso como uma estratégia complementar. A cada 10, 15 dias, você ir subindo um pouco o seu preço, vai testando o seu público para ver se passa ali tranquilo, tá? Agora, tem um outro ponto que é extremamente importante. Qual é a hora em que você tem que subir o seu preço de todo jeito? Isso, inclusive, é uma estratégia de proteção até, tá? Presta atenção. Imagine o seguinte, você teve um problema lá com o seu fornecedor quebrou uma máquina e ele tá com um problema de produção, ou você importa produto e deu canal vermelho, vai demorar para chegar essa mercadoria. Você tem lá 40 unidades no estoque e esse estoque vai dar para 10 dias, um exemplo, tá? E você tá prevendo que essa mercadoria vai chegar para você 20 dias depois, ou seja, 10 dias de ruptura. Você não vai deixar ruptura de jeito nenhum. Você vai subir o seu preço. Ah, Milton, mas aí, se eu subir o meu preço fora daquele teto ali que eu já testei, a minha venda vai cair. Gente, é muito pior você ter anúncio pausado do que perder venda porque o seu preço subiu. Não deixem pausar o seu anúncio. Quando vai acontecer isso, suba seu preço de todo jeito. Não deixe faltar produto. Anúncio pausado, cada dia de anúncio pausado, é assim, ó, aí eu percebo aqui na prática, tá? Cada um dia de anúncio pausado, você perde 2 dias de ranqueamento que você construiu, às vezes ao longo de meses. Então, não deixe pausar o seu anúncio. Vê que vai acabar a mercadoria, suba o preço, tá? Eu já tive caso na minha conta que eu até fiquei surpreso. Eu fui subindo o preço e a venda se mantendo ali no volume e tal. Aí eu bati num determinado valor, e eu vi que a venda deu uma oscilada, voltei um estágio para trás, exatamente o que eu acabei de explicar aqui. Só que depois de um mês ou 2, eu tive um problema com esse fornecedor. Esse fornecedor teve uma quebra de uma máquina, ela não tinha condição de me entregar a mercadoria. O que eu fiz? Falei, bom, vou ficar sem produto? De jeito nenhum. Subi o preço de uma forma que eu sabia que a minha venda ia cair pela metade. A venda continuou no mesmo volume. A venda continuou igual estava antes. Aí eu falei, bom, vou deixar esse preço aqui agora. Só que o produto ia acabar de novo. Mesmo assim, eu subi mais ainda. Eu cheguei a subir quase 50% o preço daquele determinado produto. Por quê? Porque a falta não estava só na minha conta. Então, já que vai vender, bora ganhar mais dinheiro. Eu fui subindo o preço, fui subindo o preço. Aí a venda, obviamente, bateu em algum valor ali que o consumidor achava que não era viável. A venda aí realmente diminuiu, e aí eu consegui segurar as pontas ali até receber mercadoria, voltei à estratégia anterior, voltei àquele preço teto mais ali percebido, só que aí o estágio de preço desse produto já era outro. Eu já estava com uma margem nesse produto de mais de 22%. Então, é muito importante você, com o tempo, ir testando essas variações de preço aí para cima, tá? Para que você perceba, né, até onde você pode tirar uma margem extra aí das suas vendas, tá? Bom, vocês perceberam que, assim, só um comentário complementar aqui, vocês perceberam que não dá para deixar a central o gerenciador de anúncios lá largado. Você tem que, de tempos em tempos, pelo menos uma vez por semana, você tem que varrer todos os seus anúncios lá, e cruzando aquilo com a central de promoções, ver se não apareceu nenhuma promoção adicional. Pode acontecer, às vezes, de entrar uma promoção com cashback para aquele determinado produto, todos os seus concorrentes aproveitaram e você não, e aí, de repente, a sua venda parou porque os seus concorrentes usaram aquele cashback para reduzir o preço da mercadoria e você ali ficou com o preço descolado. Então, é importante você estar sempre de olho. Central de promoções e gerenciador de anúncios, os dois ali, para ver o que você pode sempre melhorar um pouco ali a sua margem e o seu posicionamento, tá? Então tem essas questões aí. Bom, quer entender como é que funciona tudo isso de forma mais estruturada? Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, que você vai entrar numa página que é a página do meu curso, que é o curso mais completo para iniciantes do e-commerce. São mais de 70 aulas gravadas por mim, a grande maioria delas são aulas práticas. Vocês vão me ver fazendo as coisas no detalhe de cada fase, de cada etapa do processo, para construir um e-commerce profissional aqui no Mercado Livre, tá? Então,
clica no link e eu gostaria de pedir para vocês, caso vocês queiram que a gente aborde algum assunto aqui, que seja uma dúvida sua, escreva aqui nos comentários que a gente vai compilar aqui os comentários mais recorrentes e a gente vai sempre gravar um vídeo, a gente tá sempre tirando dúvida do pessoal aqui. Toda semana tem vários vídeos novos aqui, vão ter vários vídeos novos aqui nesse canal, beleza? Então, me segue, se achou interessante esse vídeo, compartilhe com algum companheiro seu que trabalha aí com e-commerce e que possa usar essas dicas aí para melhorar seus resultados. Até mais!